There used to be an angel. Continuando a nossa aula, então agora estamos na aula número 8, tá? Primeira aula, repassando, o que nós vimos na primeira aula? Primeira aula a gente analisou três médias, a média aritmética simples, a média aritmética ponderada que caiu ano passado, questão 161 na prova azul, e a média geométrica que a gente usa mais adiante dentro do conhecimento da PG, beleza? Então agora, analisando a aula número 8, esses dois assuntos aqui, normalmente eles caem juntos, né? Às vezes pode acontecer de cair separado, até pode, mas a maioria das vezes eles caem juntos. Ou seja, o que vem a ser moda? É o termo de maior frequência, ou seja, é aquele termo que aparece mais. Termo de maior frequência, ou seja, tu pega uma amostra de dados e aquele termo que se repete mais vezes, ele é chamado de moda. Muito bem. Eu vou te dar 3 exemplos de moda. Primeiro exemplo, ó. Exemplo número 1. Vou colocar aqui, ó. 2, 6, 7, 8, 2, 5, 6 e 2. Muito bem. Primeiro exemplo. Eu tenho alguns números ali. Eu quero saber qual é o número, qual é a moda daqui. Por exemplo, eu tenho, ó, 3, 6, 7, 8 números. Qual é o número que se repete em maior quantidade? Tem 2 que se repetem, o 6 e o 6 2 vezes e o 2 3 vezes. Então, a minha moda vai ser o número 2, ou seja, aquele termo que se repete em maior quantidade. Ou seja, a moda vai ser o 2. Tudo bem? Ele se repete 3 vezes. Tudo bem? Muito bem. Vou te dar uma segunda situação. Ó, segundo exemplo. 2, 6, 7, 8, 2, 6 e 5. Muito bem. Analisando aquela situação, qual é o termo que se repete em maior quantidade? Aí a gente vai perceber que tem uma coincidência, né? Ou seja, eu tenho o 2 que se repete 2 vezes e tenho o 6 que se repete 2 vezes. Então, nesse caso, nós teremos 2 modas, certo? O 2 vai ser moda e o 6 também, nós teremos 2 modas. Então a gente diz que isso aqui chama-se bimodal. Tá, isso aqui vale para qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa, qualquer análise. Se eu pegar uma sala de aula com 34, 35 alunos e analisar a altura dos alunos, tá? Aquela altura que mais se repete vai ser a altura modal. Se eu analisar a questão do peso, a questão da idade dos alunos, aquela idade que mais se repete vai ser a idade modal. Então a moda é aquele valor que mais se repete, ou seja, que mais aparece, tem mais frequência numa tabela de dados, numa análise de situação. Muito bem, agora muito cuidado com o que eu vou botar agora. Terceiro exemplo, ou seja, 2, 4, 5, 6, 9 e 1. O que aconteceu ali? Aconteceu uma coisa muito simples, nenhum elemento se repete. Então, quando a gente diz que nenhum elemento se repete, significa que não tem moda, ó. Não tem moda. Não tem moda. Quando não tem moda, ou seja, que ninguém se repete, a gente diz que isso aqui chama-se amodal. Ou seja, não tem moda, certo? Muito bem, é muito comum acontecer isso. Para a gente entender o que significa moda, é analisar os colégios. Por exemplo, nós temos o Gonzaga, em Pelotas. Qual é a cor do Gonzaga? É vermelho e branco. Então todos os alunos estão iguais, então lá não tem moda. Não tem moda, não tem alguma coisa que se repete em maior quantidade do que outras. Certo? Está todo mundo dentro do mesmo padrão. Então olha só, a moda pode ser normal, pode ser bimodal ou pode ser amodal, ou seja, não ter moda. Então eu tenho situações que eu preciso analisar com a moda. Muito bem. Então agora, é muito comum, quando tu tiver numa tabela de frequência, tu tens que analisar a quantidade de termos que mais se repete. Muito bem. Agora vamos analisar uma segunda situação, que vem junto com essa. Ó, quinta. Mediana. O Enem ama de paixão isso aqui, ó. Mediana. A mediana, olha só. A moda, eu não sou obrigado a ter moda. Eu posso não ter. Mas a mediana, eu sempre vou ter. Olha só, se eu pegar 20 alunos e
e analisar a altura de todos eles, e todos eles forem da mesma altura, não tem moda. Mas se eu analisar esses 20 alunos por altura e as alturas forem diferentes, eu vou ter aquela quantidade que mais repete, vai ser a moda. Mas eu posso posicionar os alunos na seguinte situação para poder buscar a mediana deles. É o que eu vou fazer agora. Então a mediana é o termo central. Tá? Como é que eu posso analisar a questão do termo central na mediana? Posso analisar o termo central na mediana da seguinte maneira. Olha só, meninos. Posso analisar da seguinte maneira. Primeiro, vou fazer um atalho para cá. 5.1. Quando n for ímpar. Agora, olha só. Vamos ver quem é o n. N é a quantidade de elementos. Então, quando a quantidade de elementos for ímpar, eu vou ter uma situação. Então, vamos analisar o seguinte. Uma pequena observação. Uma pequena observação para a gente entender legal isso aqui, tá? Muito importante isso aqui que eu vou colocar no quadro agora. Muito importante. Eu vou botar o N em verde e vou sublinhar a observação em verde também para vocês entenderem. Olha só o que vai acontecer agora. Toda vez que eu analisar a mediana, eu preciso fazer uma ação antes, ou seja, colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Isso aqui tem um nome. Em rol. Ou seja, então tá, vamos lá, vamos repassar. Primeira coisa que eu preciso fazer para analisar a mediana, eu vou buscar um termo que está no meio, termo central. Eu preciso primeiro colocar eles em ordem crescente ou decrescente. Isso chama-se rol. Isso é uma expressão da estatística, beleza? Ó, rol, igual, tudo bem? Quantidade de elementos. Então tá, agora vamos analisar duas situações. A primeira situação, quando ele for ímpar. Muito bem, então tá. Vou colocar aqui então um exemplo. 8, 2, 6, 5, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10. Muito bem, eu tenho então 7 elementos. Eu quero saber qual é a mediana, ou seja, qual é o cara que está no meio. Ele está no meio da situação. Ou seja, a mediana, olha só, a moda eu estou analisando quantitativamente a quantidade de elementos que se repete. A mediana não. A mediana eu estou analisando o posicionamento do cara quando eu tenho que colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Tudo bem? Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso fazer ali é colocar eles em rol. Colocar eles em ordem crescente ou decrescente, porque eles estão desarrumados. Então, muito cuidado, porque o Enem vai te pedir isso. E ele vai te pedir sempre a quantidade de elementos desarrumada, para te forçar a organização dos elementos, beleza, pessoal? Então, olha só, vamos reorganizar em ordem crescente. Olha só, eu prefiro usar a ordem crescente, mas essa é a minha opinião pessoal. Se tu quiser usar a forma decrescente, tudo bem, para mim não tem problema nenhum. Então, vamos lá, colocar em ordem crescente, 2, depois do 2 o 3, depois do 3 o 4, depois do 4 o 5, o 6... o 8 e o 10. Vamos ver se eu não esqueci de ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Coloquei em ordem, tá? Agrupei eles em ordem. Muito bem. A partir do momento que eu agrupei eles em ordem, eu faço uma pergunta para ti. Como é que eu calculo o cara que está no meio? Ou seja, aquele cara que olha para a direita enxerga a mesma quantidade quando ele olha para a esquerda. Certo? Então, a minha mediana vai ser esse camarada aqui, ó. A mediana vai ser 3 para cá, a mediana vai ser o número 5. É aquele cara que está no meio, ou seja, é o meu termo central. Muito bem, se tu quer descobrir a mediana de outra maneira, simplesmente faz uma conta muito fácil. Quantos elementos tem? Tem 7. É só tu fazer a quantidade de elementos mais 1 divididos por 2, ou seja, 7 mais 1, 8 divididos por 2 dá 4. 1, 2, 3, 4. Então, o quarto termo, certo? Só tu fazer essa conta aqui, tu também chega na mediana. Beleza, pessoal? Então,
Primeira parte da mediana. Primeira parte, eu preciso analisar quando ele tem uma quantidade ímpar, ou seja, quando ele tem uma quantidade ímpar, ele tem um termo no meio. Olha só, toda vez que eu tenho quantidade ímpar de elementos, eu tenho que enxergar a mesma quantidade para os dois lados, certo? Olha só, eu não tenho duas metades, eu tenho um cara que está localizado no meio de duas quantidades iguais. Bem, trabalhando ainda a questão da mediana, não esquece assim, repassando, né? A mediana, ela é uma medida posicional, tá bom? Então eu tenho duas situações, quando a minha quantidade de termos, que é o meu N, for par ou for ímpar. Quando for ímpar é o termo central. Agora vai acontecer de separar, olha só, quando o N for par, então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira coisa que eu preciso saber, a primeira coisa que tu tem que olhar na mediana, porque o Enem te pega sempre nessa, estão em ordem crescente ou decrescente? Se eles estão em ordem crescente ou decrescente, eu estou tranquilo. Se eles não estão, eu tenho que reposicionar. Muito bem, então tá. Já que eles estão em ordem crescente, vamos analisar a situação direta. Como é que eu faço para calcular a mediana? Eu não tenho mais o cara do meio. Quando é que eu tenho o cara do meio? Quando eu tenho uma quantidade ímpar. Quando eu tenho quantidade par, não tem cara do meio. Eu tenho duas metades. Ou seja, se eu olhar para o lado esquerdo e olhar para o lado direito, eu vou ter duas metades, ou seja, 3 para cá e 3 para cá. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar 2 de cada lado e analiso os dois termos centrais. Então eu faço uma coisa muito simples. Eu faço uma média aritmética dos termos centrais, ou seja, para achar aquele cara que é o cara invisível. Tá? Então vamos lá, ó. Quanto é que é 9 mais 7? 9 mais 1 é 10, 16, não é? 9 mais 7, 16 divididos por 8, por 2 vai dar 8. Então a minha mediana é 8, ó. Minha mediana é 8, ou seja, o cara que está, não aparece aqui, mas ele está no meio, ele é o meu termo central, ou seja, ele é o resultado de uma coisa muito simples, chamado, o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu escrever o que eu fiz aqui, ó. Média aritmética dos termos centrais. Os dois termos centrais são esses, então eu vou fazer a média aritmética dos termos centrais. Então, essa é a forma com que eu uso para resolver a mediana. Muito bem. Se eu fosse te fazer, eu vou te fazer a seguinte pergunta: o que tu acha que o Enem vai te cobrar? Ele vai cobrar quantidade par ou vai cobrar quantidade ímpar? Por que tu acha que ele vai te cobrar quantidade par ou ímpar? Muito bem, vamos lá. Então agora vamos resolver essa questão do Enem, né, onde eu tenho uma quantidade par, ou seja, eu tenho 8 elementos, 8 informações sobre nadadores, ou seja, os tempos que os nadadores fizeram para fazer o percurso de 100 metros, então vamos achar a média aritmética, a mediana, desculpa, vamos achar a mediana, muito bem. Para achar a mediana, a primeira coisa, lembra, ó, eu preciso colocar em ordem, eles não estão em ordem crescente, então vamos reposicionar em ordem. Então vamos lá, 20,50, dá uma olhada, ver se tem alguém, ó, mais algum 20,50 não tem, vamos lá, 20,60, tem duas vezes, né? 20,60 duas vezes, então eu tenho 20,50 está aqui, 60 está lá, 70 eu não tenho, 20,80, vamos ver se eu tenho 20,80 mais de uma vez. O 80 aparece aqui e não aparece em lugar nenhum mais. Depois eu tenho 20,90 uma vez, 20,90 duas vezes, 20,90 três vezes, e depois 20,96, que o último é 96. Tudo bem? Então vamos contar, ver se está certo agora. Tem que ter 8 informações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Quantidade de par, coloquei em rol, ou seja, em ordem crescente, agora eu vou achar o termo do meio. Muito bem. Quando eu tenho a quantidade de par, eu não tenho cara do meio, eu tenho dois termos centrais. Então tá, olha só, vou te dar uma dica para te entender legal. São 8, certo? Tira 2 de 8, vai dar 6. 6 divididos por 2, 3. Vamos de novo? Ó, é 8, eu diminuo 8 de 2. 8 menos 2, 6. 6 divididos por 2 dá 3. Então vamos contar assim, ó. 1, 2, 3. Olha, isso aqui está fora. Vamos contar de lá para cá. 1, 2, 3. Esse aqui está fora. Então tá, olha, eu fiz a seguinte contagem. Vou te ajudar. Quantidade menos 2. Ou seja, eu tenho 8 elementos, eu tiro 2 sobre os 6. 6 eu divido em duas partes, dá 3. 3 é a quantidade de elementos que eu tenho que tirar fora dos dois lados. Então eu tirei fora esses 3.
tirei fora aqueles 3. Então agora, vamos resolver a questão. 20,80 mais 20,90 divididos por 2. Ou seja, a resposta vai ser, ó, aqui somando os dois, vai ser 20,85. Ou seja, a minha letra D, de Dinamarca. Beleza, pessoal? Então, isso é média, isso é mediana. Ou seja, uma quantidade de termos para o ímpar, em que eu tenho que analisar a seguinte situação. O Enem vai te pedir, na maioria das vezes, par, porque ele vai te forçar a fazer essa conta dos termos centrais. Então tá, vamos lá, vamos lembrar. Em primeiro lugar, quando eu tenho a quantidade de par, eu já enxergo diretamente o termo do meio. Quando eu tenho a quantidade de ímpar, eu não enxergo esse. Quando eu tenho a quantidade de ímpar, eu enxergo. Quando eu tenho a quantidade de par, eu não enxergo esse termo. Então eu preciso descobrir, olha só, aqui está a quantidade de par, eu não enxerguei. Então eu fiz a média aritmética dos termos centrais. Nesse caso aqui, ó, o Enem vai te dar par e vai te dar desarrumado. Então tu tens que arrumar primeiro, organizar em ordem crescente ou decrescente, e depois buscar os termos centrais. Como é que eu faço? Muito fácil. Se tu tivesse 20 termos aqui, tu faria 20 menos 2, 18. 18 por 2 dá 9, tu tira 9 para a esquerda e 9 para a direita e está resolvido o problema, eu tenho certeza que tu vai acertar. Bom, pessoal, nós estamos encerrando as duas aulas agora, a aula número 7 e número 8, que é o pontapé inicial da estatística. Não terminamos, nós temos uma terceira aula de estatística que nós veremos mais adiante um pouco, tá? Então eu quero apenas te dizer o seguinte, olha, tu tens um monte de exercícios para fazer no teu material. Quando a gente retornar, a gente vai pegar esses tópicos que a gente abordou para ti nessa aula e vamos te ajudar naquilo que tu não entenderes. Então fica tranquilo, não te preocupa, todas as dúvidas serão esclarecidas, tá bem? Estatística é um assunto que cai sempre, é um assunto bom de estudar, tenho certeza que tu vai gostar e na medida do possível a gente vai se comunicando e eu vou te ajudando. Galera, um abraço para vocês e até o nosso retorno. There used to be an angel